Boa noite. Sei que tá surpresa aqui de ver nós duas. A gente também tá bem surpresa. É verdade. Mas eu sei que o Senhor tem preparado algo para nós. E vai entrando aí, dando seu oi. Nós estamos muito felizes de podermos estarmos aqui juntas, né, mãe? Sim. Mãe e filha. Com certeza. E eu creio que o Senhor tem algo muito precioso nessa noite, uma porção preciosa para liberar o nosso coração. Vai chegando aí, boa noite, boa noite. Boa noite. Estamos olhando aqui a turma. Obrigada pelo incentivo. Ore por nós. Mas a gente está com o coração muito pulsando nessa noite, porque sabemos que o Senhor tem algo para liberar. E esse realmente é um tema que tem permeado mesmo a nossa vida, a alma, quem governa ela, né? E de todas as pessoas que nós atendemos e tantas pessoas a quem nós nos envolvemos e estão à nossa volta, esse tem sido realmente um tema muito pontual nesses dias e é algo que a gente, pela porção que o Senhor tem nos dado, aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos e temos dividido, é algo que combina muito com a gente. Então a gente queria fazer algo assim de uma maneira informal. Talvez uma live só não vai ser suficiente para falar de tantos assuntos quando a gente fala de alma, fala de mente, de emoção, né? E nós sabemos que a alma, o nosso espírito, quando nós nascemos de novo, nós somos regenerados, recebemos uma nova natureza e nós sabemos que na nossa alma existe um processo, né? Até com que ela se construa e tenha realmente Cristo sendo formado, existe todo um processo nela E como a gente diz ali na Reviver, a gente tem uma sigla que a gente fala que na alma é o MEV, né? Que é o mente, a emoção e a vontade, né? As três faculdades da alma, né? Mente, emoção e vontade. E nós sabemos que a nossa mente precisa ser renovada, a nossa vontade precisa de ser rendida e as nossas emoções elas precisam de serem restauradas. Então, falando de mente, emoção e vontade, são essas coisas que nós queremos abordar nesses dias, que nós sabemos que essa tem sido realmente uma ferramenta onde Satanás tem investido muito nessa geração, nas mentes. A gente vê quadros de pessoas que estão em depressão, pessoas que realmente estão confusas, que estão perdidas nas suas emoções, perdidas nas suas feridas, ou perdidas também na sua própria vontade, pessoas que não têm mais o controle da sua mente. Então nós sabemos que o Espírito Santo ele vem para regenerar todas as coisas, né? E às vezes a gente vê um crente, um filho de Deus fiel, né? Que ama o Senhor, que foi salvo, que tem o seu espírito regenerado e não consegue sair e vencer algumas batalhas porque se encontra preso em tantas questões. Então nós queremos conversar um pouco disso, como fazer para que a gente se liberte dessas questões, dessas prisões e tantas outras coisas. Então a gente quer fazer de uma forma assim, de um bate-papo, né? Queria que a minha mãe também falasse um pouquinho sobre a alma, para depois a gente conversar um pouquinho. Realmente o que nós percebemos e entendemos é que se a nossa mente não estiver renovada, ela não estiver alinhada com a palavra de Deus e renovada, dificilmente ou é quase impossível a gente restaurar as emoções, é quase impossível, ou eu acho que é impossível render a vontade e matar a nossa carne. Por isso eu vejo, né, eu percebo que a mente, ela ocupa um papel muito importante. E é por isso que nós queremos falar um pouco sobre ela. Deus, ele deu ao homem essa capacidade de pensar, de raciocinar, a capacidade de refletir, de criar. Mas se essa mente não estiver renovada, for uma mente humana, ela não estiver renovada pela palavra de Deus, ela acaba sendo corrompida pelo pecado. E por isso a nossa mente precisa ser renovada até que cada pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo. O que isso significa? Meu pensamento precisa estar cativo a Cristo, ou precisa estar sujeito a Cristo. Isso nada mais é do que todo pensamento, toda ideia, todo raciocínio estar em harmonia com a palavra de Deus. Isso é que significa
os pensamentos estarem em obediência, em sujeição a Cristo. E sabe, queridos, o que eu percebo é que a maior batalha, a maior guerra que se trava, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 2,16, nós temos a mente de Cristo. Então, se eu tenho a mente de Cristo, meus pensamentos precisam estar em harmonia com a mente dele, com a palavra dele. E a maior batalha que se trava são nos nossos pensamentos. É na nossa mente e nos nossos pensamentos que se trava essa batalha espiritual. Verdade, mãe. E nós sabemos que hoje a gente é envolvido em tantos conceitos, em tantas mentiras. A gente vive num mundo de mentira. E existe tantas coisas que querem nos definir quem nós somos. E como é importante nós entendermos que são os pensamentos de Deus que nos definem, né? A palavra de Deus diz que ele fala, eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. E nós conhecermos a palavra e deixar com que a mente dele possa governar a nossa mente, isso tem sido um desafio para nós e para toda essa geração. Porque nós sabemos a palavra como informação. Só que entre saber a informação e até que essa palavra faça sentido para nós, para que ela nos governe, a nossa alma realmente se amolde, se renda e aquele conceito possa fazer com que seja verdade para nós, esse é o nosso trabalho como filhos de Deus, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E falando dessa questão de que os pensamentos como um campo de batalha, eu queria te fazer uma pergunta. Se os pensamentos são um campo de batalha, qual a principal tática de Satanás para derrotá-lo? Para derrotar a nossa mente, né? Então, uma das coisas, eu acho que até a principal, ou uma das coisas importantes que o diabo usa e tem usado nesses dias, é a distorção da verdade na mente do homem, na mente do ser humano. E isso ele já começou lá no Jardim do Éden. Se você pegar a sua Bíblia no capítulo 3, depois você pode ler o capítulo 3 de Gênesis, o verso 1 ao 7, narra ali a primeira distorção que o diabo fez na vida de Eva. Eva estava no Jardim do Éden, ela estava desfrutando do Jardim do Éden, comendo daqueles frutos maravilhosos, e ela conhecia o jardim. E quando Satanás chegou para ela e disse assim, ô Eva, Deus falou algo para vocês, ele disse que não é para você comer de nenhuma árvore do jardim? Ela disse, não, nós podemos comer de todas as árvores, nós só não podemos comer da árvore da ciência do bem e do mal que está no meio do jardim. Aí Satanás disse assim, é porque o dia que nós comermos, nós vamos morrer. Ele disse, realmente, aquela árvore lá é a árvore da ciência do bem e do mal. Ele falou certo, só tem uma coisa, o dia que vocês comerem, vocês não vão morrer, vocês vão ter tanta sabedoria quanto ele, vocês vão ter tanto conhecimento quanto ele. E no verso 6 é muito interessante que quando Satanás disse isso para Eva, que o dia que ela comesse daquele fruto, ela iria ser tão sábia quanto Deus e que ela não iria morrer, ela olhou para o fruto e a Bíblia diz que aquele fruto parecia agradável, fruto maravilhoso para dar conhecimento. E ela pegou e comeu. Então, é a estratégia que o diabo sempre usa para poder atingir a mente do homem. Ele vai sempre usar uma imagem física, algo físico, e o pensamento. Qual foi a imagem física que ele usou ali? Um fruto. Era algo que ela estava enxergando, um fruto. E o pensamento misturado, a verdade com a mentira. É isso que Satanás faz. O que era verdade? É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus tinha falado isso. Qual era a mentira ou o engano? Vocês não vão morrer. Ele sabe que o dia que vocês comerem, vocês serão iguais a ele. E o que Satanás faz hoje é levar o homem a distorcer o seu próprio eu
de Deus, da vontade de Deus, do propósito de Deus, e o objetivo dele é levar a pessoa ao orgulho, à autossuficiência ou à autodepreciação, à inferioridade, ao isolamento, à agressividade. E eu vejo que a única solução ou a única forma da gente discernir o engano, de você enxergar onde tem um engano, onde tem uma distorção da verdade, só há uma forma, só uma maneira, é a palavra de Deus. Ela precisa se tornar o ponto de referência para nós. Quando a palavra de Deus é a nossa referência para tudo que nós pensamos, sentimos ou vamos fazer, então nós detectamos o engano. Então, se a mente estiver renovada, o meu entendimento estiver alinhado com a palavra de Deus, se a minha vontade estiver governada, dirigida, conduzida pelo Espírito de Deus, então essa palavra vai entrar na minha mente, vai descer da minha mente para o meu coração, para o meu espírito, entesourada no meu espírito. Então o Espírito de Deus tem algo para fazer em mim usando essa palavra, mas ela passa primeiro pela nossa mente. Então eu posso perceber que o primeiro intento de Satanás para nos enganar, para enganar as pessoas, é distorcer a verdade. Um pouco é verdade, mas um pouco é mentira. E é verdade, porque o Senhor falou, como a gente tem dificuldade de entender aquilo que Deus está falando, aquilo que é bom. Porque Deus falou assim, você pode comer de todas as árvores, né? E você não come só de uma. E como hoje existe dentro de nós, como seres humanos, parece que é algo insaciável, parece que a nossa alma ela é insaciável, ela sempre busca por algo. E se nós não entendermos que realmente a palavra como comida, que ela é suficiente para poder saciar todos os desejos do nosso coração, parece que sempre vai existir uma inquietação. E Eva foi movida também pela cobiça, porque a palavra de Deus diz que vendo ela que era agradável aos olhos, né? Então a primeira coisa que o diabo usa quando ele vê algo na nossa vida, na nossa alma, alguma fome de alguma coisa. Se existe algo na sua vida, na sua alma, que não existe uma saciedade, onde você não está sendo suprido, naturalmente Satanás vai colocar algo como algo bom, né? Ele não vai colocar uma coisa horrorosa, a árvore era agradável, então devia ser lindo aquele fruto, devia ser apetitoso. E normalmente nós somos enganados dessa maneira, né? Assim, às vezes Satanás coloca coisas para nós, prepara uma mesa para nós, às vezes de quitutes, de coisas que às vezes nós comemos e depois aquilo desce de uma forma amarga, porque nós sabemos que aquilo ali não pode saciar de fato a nossa fome. E a gente vê uma geração hoje infeliz, incompleta, né? Pessoas fazendo cada dia mais buscando terapias, buscando coisas para poderem realmente terem a sua mente governada, pessoas que às vezes são massacradas pela mentira. E como que você quebra uma mentira? Só com a verdade, né? Você precisa, para você reconhecer uma nota falsa e uma nota verdadeira, você não precisa estudar a falsa para reconhecer a verdadeira, né? Às vezes a nota de dinheiro, se você conhecer bem a verdadeira, você vai saber qual que é a nota falsa. E aí você vai reconhecer a mentira. Então, quando nós comemos dessa palavra e aplicamos a nossa fé, nós conseguimos detectar a mentira de Satanás. E o diabo, como a minha mãe falou, ele usa algo que é verdadeiro e ele dá aquela leve torcida que é conveniente para nós. Porque em Eva existia uma curiosidade, existiu cobiça, porque ela desejou aquela árvore. A palavra de Deus diz que quando você olha, a cobiça faz com que a sua vontade se renda, a sua vontade consente com aquilo ali, e aí quando você diz sim para aquilo começa a gerar e dar luz ao pecado, né? Que foi o que aconteceu com Eva. Então nós sabemos que isso tem sido o laço também do diabo para aprisionar tantas pessoas, e isso pode vir em tantas coisas, às vezes nos relacionamentos ou nas redes, tantas formas, né, mãe, que Deus pode
que Deus não, que Satanás pode usar como isca para que a alma fique enlaçada. Por isso que é necessário esse resgate diário da nossa alma. E a nossa alma, nós estamos salvos, mas parece que a gente tem que ir sendo salvo da gente mesmo, né? Todos os dias, negando o nosso eu, rendendo, para que o Senhor, para que a mente dele, que se nós já temos a mente de Cristo, por que ela não opera? Né? Parece que a gente vive um paralelo. E é isso que é ser é deixar esses pensamentos começarem a terem vida em nós, né? E é muito arriscado, muito complicado você negligenciar com a sua mente. Porque o que é a negligência? É você ficar alheio. Não, eu sei disso, já ouvi. Piloto automático. Eu já ouvi tantas vezes, a pastora Alice já falou isso inúmeras vezes, eu sei disso. Aí você faz, às vezes, alguma aliança com o Senhor, você se compromete, não, eu vou agora estudar a palavra, eu vou deixar que a palavra entre no meu coração, mas não dura uma semana. É o que a gente tem visto, não dura 10 dias, 15 dias, aí aos poucos você vai esquecendo. Isso chama negligência com a mente. E isso é um perigo, você negligenciar a sua mente. E o que é negligenciar a mente? É você não ter uma mente renovada, você não renovar sua mente continuamente pela palavra de Deus, você possuir uma mente carnal. O que é a mente carnal? Uma mente que é baseada nos sentidos, é no que eu vejo, no que eu sinto e no que eu ouço. Essa é uma mente carnal. O que eu escuto e o que eu vejo e o que eu sinto é o que me governa, é o que me domina, é o que me dirige, é o que me conduz, e não o princípio reto da palavra de Deus. Então isso é negligenciar sua mente. Outra coisa que é uma negligência com a mente é você admitir as mentiras, os enganos na sua mente. Ou seja, raciocínios fora da palavra de Deus, filosofias fora da palavra de Deus. Tudo isso é negligenciar a sua mente para com a palavra de Deus. E uma coisa que é muito séria e grave é a passividade da mente. Né, que a gente sabe que é muito normal hoje. E essa questão da negligência, eu acho que também quando a gente fica meio que no piloto automático, principalmente nós que somos filhos de Deus, é difícil a gente ouvir alguma coisa que a gente já não tem ouvido, que a gente já não sabe. É verdade. Né? E eu penso que nesses dias, como nunca, parece que a informação da palavra, ela não é mais suficiente para nós. Sabe, se esse verbo, né, que é a palavra, ele não encarna, ou seja, ele não habita, não encarna e cria vida para que isso vire uma substância e você comece a realmente a viver aquilo, parece que a gente vive uma vida de mentira. Então a gente fala que ele é o príncipe da paz, mas a gente vive em guerra. A gente fala que ele é o consolo, mas a gente vive triste. A gente fala que ele é a alegria, mas a gente também vive sem força, vive triste. Entende? A gente vive, a alma, ela não desfruta da herança em Cristo que foi desenhada para ela. Porque não está renovada. Isso, porque o Senhor deixou tudo para que nós possamos desfrutar. E como é difícil nós entendermos isso, porque nós somos pessoas que somos muito governadas pelos nossos sentidos, né? Quando passa alguém, um cheiro de perfume gostoso, ai, que cheiro bom, ou quando alguém te belisca, ai, né? Então a gente é governado pelos sentidos, pelo que a gente sente, pelas emoções. E as emoções, elas são boas. Foi o Senhor que deu, foi o Senhor que criou, nos dotou cheio de emoções. Só que hoje, as emoções, os sentimentos, eles têm nos governado. Né? Nós acordamos, hoje eu não estou sentindo vontade, hoje eu quero, hoje eu não quero, hoje eu não estou afim. E nós somos governados pelo que nós sentimos, não pelo que nós sabemos. Então, um filho maduro que tem uma alma que vai crescendo na medida de Cristo, é uma pessoa que é governada pelo que ela sabe. E existe assim, eu costumo dizer que Deus é tão
tão assim querido e tão gracioso, porque a gente acha que é tão difícil, mas parece que Deus só espera aquele grãozinho de mostarda, sabe? Tipo assim, só crê e faz e deixa o resto comigo, porque a gente fica num desespero. Senhor, como que eu vou promover esse sentimento de sair deste lugar? Parece que eu tô preso nas minhas emoções, eu tô preso no meu sentimento, e o Senhor só pede assim um mínimo de obediência e deixa Ele completar. Então, se você vê, o Senhor, Ele sempre pede a nossa fé obediente, racional em relação àquilo que Ele está falando. E quando você fala, tá bom, Senhor, eu não estou sentindo vontade, eu não estou sentindo desejo, as minhas emoções estão à flor da pele, eu estou com medo, eu sinto no meu coração que tem pessoas que estão vendo essa live agora que estão com medo, né? E se você sente medo, se você está com medo de tomar essa decisão, em nome de Jesus, que o medo não te prenda. Né? Se você está pensando assim, o que eu vou fazer? Como que vai ser a minha vida se eu abrir mão disso, se eu deixar isso, se eu renunciar a isso? Como que vai fazer? Eu quero te dizer em nome de Jesus que o Senhor, Ele é fiel e Ele sustenta a sua palavra, Ele sustenta tudo que Ele fala. E quando você dá aquele passinho que você acha que você vai cair, é como se o Senhor, não, deixa que eu te seguro, deixa que eu te pego, porque você não vai cair. Mas Ele conta com a nossa fé e a nossa obediência. Né? Eu fico vendo como Abraão, que é essa história que nós conhecemos, parece que o Senhor, Ele vai até onde nós podemos ir. Ele provou o coração de Abraão até o final pela fé. Quando ele chegou lá que Abraão foi para sacrificar Isaac, o Senhor falou não. Então sempre existe a provisão de Cristo, existe depois da nossa fé operante, né? A questão é que nós queremos a provisão para nossa alma antes de nós aplicarmos a nossa fé e obediência para que ela seja sustentada. E o sustento, ele não vem antes da fé. Quando Jesus estava no deserto, quando ele foi provado, a palavra de Deus, depois que ele passou aquela prova e ele permaneceu fiel, os anjos vieram e o serviram depois. Então você acha mesmo que Deus não sabe a sua fome? Que Deus não conhece as suas necessidades, o que a sua alma precisa, quais são as coisas que estão ali que precisam desse governo, quais são os embaraços, né? Eu falando aqui, por mais que esteja olhando na telinha, o Senhor vai ministrando e mostrando ao meu espírito, eu vejo corações totalmente embaraçados, corações totalmente enlaçados, e você está tentando desfazer o nó. Ei, deixa eu te falar, você não vai desfazer o nó. Quem vai desfazer o nó é o Senhor Jesus. Agora obedeça aquilo que Ele tem falado para você e deixa que o nó Ele desfaz, porque Ele é perfeito, né? Então eu vejo que o primeiro passo é da gente não negligenciar a mente, é a gente dar um passo em fé naquilo que a gente sabe, não naquilo que a gente sente, não naquilo que a gente acha, não naquilo que a gente que ouve ou que a gente imagina, porque a gente imagina demais. Mas naquilo que a gente sabe. Então você sabe. Então opere a sua fé, aplique a sua obediência naquilo que você sabe. E aí depois que nós andamos nesse caminho, o que acontece? O sentimento começa a ser governado pelo que você sabe. E de repente aquela angústia já não tem mais, né? Aquela tristeza já não tem mais, aquela falta de paz. Gente, cadê? Foi embora. Por quê? Porque o Espírito Santo tomou o controle. E quando a luz de Cristo toma o controle, quando Ele toma o controle, o ambiente muda, o ambiente do seu coração muda. Então não tenta experimentar o ambiente antes da sua obediência em fé. Amém? Falei muito, vai. Vamos lá, vamos continuar. Tá? Então a gente falou dos perigos da negligência com a mente. E aí a minha mãe tocou em algo muito legal, né? Que foi sobre a passividade da mente. Né? E eu queria perguntar para você, mas como que você acha que a gente pode perceber que a nossa mente está ficando passiva? O que você pode Então, primeiro eu quero falar assim, o que é a passividade, como é que o diabo age na passividade. Depois eu vou dizer como que você percebe que a sua mente está ficando passiva. A passividade da mente é quando a pessoa deixa o poder que ela tem de pensar, de controlar a sua mente, e ela entra num estado de inércia. E nesse estado de inércia, ela aceita tudo que é externo, tudo que vem
vem de fora, ela não reage, ela não pensa, mas ela recebe aquilo e aquilo se torna uma verdade para ela e domina a mente dela. Isso é ter uma mente passiva. E a passividade, queridos, é um meio que Satanás tem utilizado para atingir o controle total da mente das pessoas. E se a mente não está renovada pela palavra de Deus, se a palavra de Deus não é o ponto de equilíbrio, não é o ponto de referência para os seus pensamentos, para os seus sentimentos, para as suas emoções, é aí que ele entra, é aí que ele começa a dominar o pensamento, aprisiona a mente e você começa a ter uma convicção errada, muitas vezes, de uma verdade mesclada com a mentira, uma verdade assim misturada com o engano, para satisfazer o seu ego, satisfazer a sua alma, mas a palavra de Deus é reta, ela separa juntas e medulas. A palavra de Deus é reta e se você andar nessa palavra, olhando para a palavra, deixando a palavra dirigir os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções, à medida que você faz isso, a sua mente começa a ficar ativa. E Deus não quer, não é propósito do Senhor suprimir a nossa mente, como a Leile falou, né? Ele nos deu a nossa mente, as nossas emoções, a nossa vontade. O Senhor nos fez com a alma para nós sentirmos. Ele quer que nós sintamos, que nós usemos a nossa alma. Mas o propósito de Deus é que a alma seja restaurada e não suprimida, e que a nossa mente seja renovada e não aniquilada. Esse é o propósito de Deus, né? E aí a Leila me perguntou, como é que eu posso perceber que a minha mente está ficando passiva, sim, né? Uhum. Então, para isso, eu anotei alguns pontos aqui, por isso que eu estou, às vezes, lendo, porque eu acho importante, pontos assim, bem firmes, bem objetivos, né, para você saber, bom, se eu estou sentindo isso, pode ser que a minha mente já está começando a ficar passiva. Então eu quero ler alguns pontos aqui e comentar um pouquinho. Um dos sintomas da passividade da mente são os pensamentos repentinos. Quando você tem muitos pensamentos assim repentinos que chegam sem aviso prévio e isso é muito constante na sua mente, esses pensamentos ou imagens que chegam repentinamente sem aviso prévio, então é um sintoma de que a sua mente está começando a ficar passiva. Outro sintoma é quando você tem constantemente paradas de pensamento, sabe aqueles brancos na mente? Você está raciocinando, pensando, de repente dá um branco. Quando você tem muito frequentemente esses brancos na mente, é um sintoma da passividade. Outro sintoma são os pensamentos aprisionados por certos padrões, sentimentos negativos de medo, rejeição, de preocupação excessiva, complexos. Tudo isso pode ir gerando em você uma passividade da mente para não reagir. Outro sintoma da passividade é a imaginação descontrolada. É uma mente dominada por fantasias. E pelo que eu tenho tratado com pessoas assim em todos esses anos e principalmente agora ultimamente, as fantasias muitas vezes elas são consideradas boas, entre aspas, mas a maioria são fantasias de medo, de preocupações, de angústias, e isso ocupa tanto a mente da pessoa que ela começa a ficar com uma mente inerte, uma mente passiva. Uhum. Outro ponto que eu também quero destacar, outro sintoma, é a insônia. Quando você tem muita insônia e que ela vem dos seus pensamentos ou acelerados
por alguma preocupação ou por alguma fantasia e você perde o sono muito constantemente, ou pelo medo, ou pela preocupação, então é um sintoma também da passividade da mente. Outro sintoma é o esquecimento acentuado. A mente que já está num grau assim de passividade, a pessoa tem muita dificuldade para lembrar detalhes. Ela está falando alguma coisa comigo, às vezes na minha sala, de repente não tem continuidade aquela conversa, aí interrompe, tem que parar um pouquinho para pensar. Então esse é um sintoma da passividade da mente. Outro sintoma é a falta de concentração. A pessoa não consegue ficar muito tempo concentrada numa coisa só, tá sempre voando, a mente voando. E a pior de todas, que eu acho, é a que é muito frequente agora, e que eu tenho, a maioria das pessoas que eu estou tratando, o problema é esse, é a mente acelerada. O que é a mente acelerada? É a mente que está desordenada. E o que tem acelerado a mente da maioria das pessoas? É o uso desordenado ou uso demasiado da internet, de jogos, de redes sociais. A mente, ela vai acelerando com tantas informações, tantas coisas novas, que a pessoa não consegue aquietar mais, a pessoa não consegue raciocinar e a mente dela começa a ficar passiva para as coisas espirituais e até para as coisas normais. Algumas crianças, pré-adolescentes e adolescentes que eu trato, já não é nem o espiritual, não é nem a passividade para a palavra de Deus, para o espiritual. É passividade para as coisas naturais da vida. Então, eu acho que sobre esse assunto nós vamos falar mais um pouco, mas é o mal do século, digamos assim, né? É engraçado que essa passividade normalmente é para as coisas do Senhor mais acentuado, né? Porque a pessoa, ela flui em todas as áreas, ela estuda, ela faz todas as atividades, mas parece que quando se refere às coisas do Espírito, às coisas da palavra, né, os conceitos de Cristo, parece que desliga uma chave. Você já se viu assim? Talvez você se identificou com algum desses sintomas, e é como se a pessoa ficasse no piloto automático, né? Ela vai, trabalha, ela levanta. Mas uma coisa que eu sei que quando a gente às vezes não consegue nem se avaliar como que está a nossa mente, será que realmente eu estou sendo enganada? Será que eu não consigo fluir nisso? No fundo nós sabemos, porque a palavra de Deus diz que a paz, ela é o árbitro no nosso coração, né? E se o Senhor deixa-vos a paz e não vou-la dou como o mundo a dá. E eu acho assim que o maior critério que nós podemos saber se estamos com a nossa mente governada por Cristo, estamos num equilíbrio, né? Não estamos acelerados nem passivos, se nós podemos enxergar que essa paz tem realmente enchido o nosso coração, porque essa paz não tem preço. Tem até aquela propaganda do cartão de crédito, que pode comprar um monte de coisa, mas a felicidade e a paz não pode comprar, nada pode comprar, né? Esse sentimento de paz, que é isso que faz as coisas se assentarem, sabe? Quando você sabe que Ele está presente, é Ele que manda, é Ele quem dita, e por mais que a alma esperneie, por mais que as coisas elas saiam do prumo, você sabe que a paz é quem governa, pensamentos de paz e não de mal. Então, você já parou para pensar no que você está pensando? Você já fez esse teste? Que às vezes eu fazendo comida, mas eu pensei, meu Deus, o que eu tô pensando? E esse negócio de imaginação é tão forte, né? Eu queria colocar esse ponto, porque uma vez eu comecei a imaginar, eu sentei no sofá e comecei a imaginar, mas daqui a pouco eu tava chorando. Eu já tava assim, já tava no cemitério, vendo a morte, vendo tipo assim, já tinha imaginado tudo. Falei, meu Deus, onde é que a minha mente foi? Olha como é que a minha mente é desgovernada, né? Essa ansiedade, muitas vezes a gente começa a pensar, pra gente que dá asas para a imaginação e não cria âncora para o nosso pensamento.
E aí quando você se vê, você está sofrendo por coisas que você imaginou que Deus não tem compromisso com elas. E a palavra de Deus diz, não fareis imagens. E essa imagem que nós fazemos também, que projetamos a partir do nosso sentimento, a partir da nossa insegurança, a partir do nosso medo, Deus não tem compromisso com isso, isso é mentira. E esse ídolo de mentira o Senhor também quer tirar no nosso coração, para que nós possamos estar rendidos apenas à verdade. E a verdade ela é tão simples, né? A paz ela é simples, ela é poderosa, mas ela é simples. Então, se você, eu acho que, pelo menos eu entendo assim, sabe, mãe, que um bom termômetro para medir isso é a gente ver se nós estamos em paz. Se você está em paz, de verdade, em Cristo. Em Cristo. Não estou dizendo que tudo está indo bem, tá? Porque isso aí a gente sabe que no mundo tereis aflições, mas existe algo lá dentro que ninguém pode tocar, né? Então, quando os discípulos estavam ali no barco, a gente sabe aquela história e a tempestade, aquela coisa, Jesus estava ali no barco dormindo, Cristo estava lá, o Senhor estava lá. Quem está em paz, por mais que as circunstâncias estejam gritando, esteja tudo dando errado, esteja tudo difícil, isso não define o ambiente interno de governo que nós temos, que é Cristo reinando e governando sobre os nossos pensamentos. Porque às vezes, queridos, não são os ambientes e as circunstâncias que definem a nossa alma. Porque nós já atendemos casos que as pessoas não têm falta de nada. As pessoas têm uma boa condição financeira, têm um casamento maravilhoso, têm filhos maravilhosos, não tem uma história de vida triste, não está passando nenhum problema e vive, né? A gente já atendeu casos assim, e vive assim uma falta de paz, um desespero, um quadro de depressão terrível. Né? Vários casos, ou seja, então é uma questão dentro, né? Porque a gente fica, se acontecesse isso ia melhorar, se eu tivesse isso ia ser, não, a questão é de dentro para fora, né? Então, que você faça essa análise, existe paz? Porque a paz, ela não tem preço, assim, é isso quando a gente sabe, não, eu tô em paz, você aguenta tudo porque você está nele, né? Eu creio que isso para mim é o maior termômetro de tudo, né? Então, eu quero, se você detectou como que faz, né, a solução para isso, né? Você detectou alguns pontos e aí você, mas eu não consigo ter paz, meu Deus. Como que essa paz vai vir para dentro de mim? Sim. Como é que eu acesso a essa paz? O que eu faço? Então eu quero te dar alguns pontos também. Eu anotei pelo menos 9 pontos assim bem precisos. Anota aí. Se você detecta que você está com a mente passiva por quaisquer circunstâncias, você vai piorar se você não tomar uma iniciativa de ativar a sua mente. Então, eu quero... Só interrompendo antes de você falar, essa passividade ela tem um limite, tá? Infelizmente, hoje a gente tem visto que essa negligência ela não é uma coisa inocente. Se você continua negligenciando, hoje, nessa geração que nós vivemos e no mundo de hoje, a gente tem visto pessoas que estão ficando loucas mesmo. Várias, que estão assim, ficando fora de si, perdendo o juízo. Satanás tem aprisionado tanto isso que não é uma coisa que simplesmente vai ficar por isso mesmo. Isso tem se acentuado, né? E se expressado assim, de uma forma muito forte. Então não vai... Existe algo que nós, como filhos de Deus, temos que ter uma postura ativa, porque Deus ele trabalha com a nossa vontade, porque senão a gente vai ser robô, né? Ele trabalha com a nossa vontade ativa e não passiva. Então isso é importante porque não dá pra gente simplesmente entrar na caixa do nada, tipo, vou deixar a vida me levar, né? Como diz a vida. Porque a vida te leva, mas quem leva é o diabo, porque a minha mente precisa estar ativada. Sim. Na palavra. Então, qual a solução então que você pode pontuar colocar esses Deus, pontos, né? para vencer essa passividade da mente? Então, a solução de Deus para essa passividade que de repente você está sentindo aí, perguntando o que fazer, o primeiro ponto que eu quero destacar, você precisa ser humilde, ter um coração humilde para reconhecer, meu Deus, eu tenho uma mente passiva, eu tô com a minha mente ficando passiva e acelerada, eu não consigo aquietar, eu não consigo meditar, eu não consigo raciocinar, eu não consigo me alimentar
do Senhor, a minha mente está passiva. Então, o primeiro passo é reconhecer, saber que você precisa de ter uma mente liberta e você desejar. Não, eu quero, eu decido. Mas eu decido. E essa decisão você precisa tomar. Então, o primeiro ponto é você reconhecer e saber que precisa. O segundo ponto, a passividade é expelida pela ativação da mente. Então, é o que eu acabei de falar. Você tem uma vontade. Deus colocou algo dentro de nós que se chama vontade. E essa vontade, o diabo não pode violar, a não ser que você dê margem para ele fazer isso. Então você precisa decidir na sua vontade a ativar a sua mente e a obedecer aquilo que você já sabe e que você já ouviu tantas vezes. Então esse é o segundo ponto, né? É decidir ativar a sua mente. O terceiro ponto, exercite a sua mente, tome iniciativas. Esse é um passo muito importante. Porque o que eu ouço as pessoas falarem, ai, me ajuda então, pastora. Eu não consigo. Consegue sim, consegue. Se o Espírito de Deus mora dentro de você, se você tem o Espírito de Cristo, de que tamanho ele é menor do que os seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções. Você precisa olhar para Cristo e começar a ter iniciativas de pensar por você mesmo. O outro ponto, o quarto ponto, que é de suma importância e, assim, eu acho que o essencial é você renovar a sua mente estudando a palavra. Não é lendo como um livro, ou, eu vou ler, aí lê, mas eu nem sei o que eu li, eu nem lembro. Estude, medite, pense, entenda. Ore, peça assim, Espírito de Deus, revela ao meu coração essa verdade, revela à minha mente essa verdade que eu estou lendo aqui em João. O que isso significa, Senhor? O que significa para mim? Aí você começa a estudar, você começa a meditar, você começa a entender. E esse estudo regular e sistemático da palavra de Deus é que vai renovar sua mente. Não é ler eu vou ler um salmo então hoje, para um desencargo de consciência, e amanhã, nossa, hoje eu até esqueci. Aí, depois de amanhã, vou ler um outro salmo. É uma busca constante, meditar, pensar, lembrar da palavra. Isso é que vai renovar a sua mente e tirar a sua mente da passividade e torná-la ativa para aquilo que Deus quer para você, para o propósito de Deus na sua vida. Outro ponto, o quinto ponto, liberte a sua mente da carne. Como é que eu liberto a minha mente da carne? Carne são os pensamentos humanos, as imagens humanas. Por exemplo, eu estou com medo, como a Leile citou ali, que ela estava discernindo que alguém está com medo. Como é que eu transfiro, eu mudo essa imagem do medo? Acessando uma palavra de fé, de ousadia, um verso bíblico que fala de fé, de ousadia, e eu começo a recitar essa palavra para mim mesma, eu começo a declarar essa palavra para mim mesma, eu começo a firmar a minha mente nessa palavra. Todas as vezes que o medo vem, eu declaro essa palavra, diz, não, o perfeito amor lança fora todo medo. Deus não me deu um espírito de medo, não me deu um espírito de covardia, de ousadia, mas Ele me deu um espírito de poder, amém, de moderação. Ele me deu um espírito forte. Então, sob esse espírito que esse espírito vai governar minha mente, meus pensamentos. Então, assim, você liberta a sua mente da carne, do ego, do eu, dos problemas, das preocupações, das dificuldades. E eu acho como é importante isso, que parece que nós temos que lembrar a verdade para nós. Eu sempre, quem é da Reviver já me ouviu falar esse exemplo, que Jesus, quando ele estava ali no deserto, porque geralmente quando a nossa alma está aprisionada nessas questões, é um lugar seco, é um lugar de sequidão, é um deserto,
E quando Satanás vinha, mais uma vez, distorcendo a verdade, porque ele usava a própria palavra, mas não está escrito isso, que se você falar para as pedras, elas não vão se transformar em pães, né? Você não pode fazer isso, ou seja, você não quer matar sua fome logo, você está com fome. E Jesus tinha uma necessidade legítima, ele estava no deserto e ele estava com fome. Né? Então Satanás ele vem distorcendo. Então como que ele faz isso com a gente? Nossa, você é filho de Deus, por que você está passando por isso? Olha como que você está, olha como é que está seu estado. Olha, por que você está se sentindo desse jeito? Por que você está se sentindo dessa forma? Por que Deus não te socorre? Por que Deus permitiu? Né? E ele usa a verdade, mas ele não é teu socorro, bem presente na angústia, mas não é isso, não é isso. E aí Jesus falando, mas também está escrito. Né? Por que Jesus não falou, Satanás, sai daqui? Ele tinha autoridade para fazer isso. Ele era o Cristo, ele tinha autoridade, Satanás não podia tocar nele. Mas Jesus queria deixar uma lição para nós. Ele trouxe uma verdade, porque aquela verdade cortava aquela mentira naquele momento. Então Jesus falava, Satanás, está escrito. Nem só de pão o homem viverá. Então se você vê, Jesus sempre rebatia no deserto a Satanás com uma verdade. Entendeu? Então, só que para você ter uma verdade na sua boca, você tem que conhecer. Né? Você tem que ler, você tem que meditar, você tem que saber qual é a verdade que você vai proferir. Só que aquilo tirou a fome de Jesus? Não tirou. Ele continuou em fé, crendo na verdade, porque ele detectou a mentira. Ah, mas se você se jogar daqui, os seus anjos, vai dar ordem para os seus anjos, eles não vão te segurar? Estava escrito! Não está escrito no Salmo 91? E aos seus anjos dará ordem a vosso respeito. E aí Jesus vem com uma verdade e corta. E Jesus, como homem ali, foi a sua carne, a sua fome, a fome que ele estava tendo ali física, talvez a debilidade até emocional, porque pensa você ficar ali no deserto 40 dias sem comer com o diabo falando na sua cabeça, né? E Jesus tem uma palavra, ele conhecia a palavra, então uma palavra de verdade que vinha até que Satanás falou, não, sobre esse aqui eu perdi a força. Não tem mais como eu lançar mentira sobre a mente dele, não tem mais como eu falar nada, porque ele conhece a verdade. E aí no tempo certo, o que Deus fez? O Senhor mesmo mandou para que os seus anjos o servissem. Então é aonde eu vejo que essa nossa questão de conhecer a verdade, ser bons administradores dessa palavra, né? E para que elas não sejam conceitos apenas. A palavra, eu tenho visto nesse dia, nós temos acesso a tanta comida, tanta live, tanta coisa que você pode ver, é o menu, né? O que você quer ouvir? Ah, eu quero ouvir sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo. Mas parece que às vezes se torna mais um conceito e uma informação e nós não comemos essa palavra. Então não é o tanto que você lê, é o tanto que você come. Porque o que você come é o que você é. Entende? Então você pode ficar às vezes num versículo, se você comer ele, não andeis ansiosos por coisa alguma, lança sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aí você acorda o diabo, ih, tá dando errado, tá vendo? Olha aquilo, olha a doença, olha o coronavírus, olha tudo. E aí essa palavra, não, ele disse pra mim que não é pra mim andar ansioso, porque ele tem cuidado de mim. Então, você vai proferindo até que essa verdade vire alimento, vire comida, vire substância e a sua alma não morra, mas renda. Amém? E o diabo é muito esperto. Você viu o que ele fez com Jesus? Ele usa uma verdade, mas ele vai usar uma verdade para justificar o seu sentimento. Sim. Como a Leila falou, olha, e eu escuto muito isso. Puxa, pastora, que Deus é esse que deixou o fulano acontecer isso com o fulano, que deixou, eles não enxergam que é fruto do pecado. Sim. Que é fruto, é uma colheita muitas vezes, então o diabo vai usar um verso para justificar o seu sentimento. Todas as vezes que você tiver, por exemplo, com medo, ou estiver com raiva, ou estiver com qualquer sentimento, e vem uma palavra no seu coração que justifique esse sentimento da carne, é o diabo te lembrando. É uma palavra bíblica? É, mas Jesus falou, está escrito sim.
que nem só de pão vive o homem, mas não é hora de eu comer, e não vai ser pela sua boca que eu vou comer, vai ser pela boca do Pai. Aleluia. Então, você precisa saber disso, que nem toda palavra que alguém vem e te diz, ou que vem na sua cabeça, se ela justifica um pecado seu, um erro seu, um sintoma fora da palavra de Deus, então ela pode estar escrita, mas ela está fora de contexto, então não é o seu alimento para aquele momento. Vira pretexto, né? E vira pretexto. Vamos lá, então. Então tá, já estamos... Então, olha, eu falei que você precisa saber que precisa libertar sua mente, a passividade precisa ser ativada, precisa ser expelida e a mente ativada, você precisa exercitar sua mente e tomar iniciativas, renovar sua mente estudando a palavra, libertar sua mente dos sintomas da carne, né, das imagens carnais. Outro ponto, arrependa-se e peça perdão a Deus e não fica se justificando diante dele. Você sabe que você está fora da palavra, que você não está obedecendo, pede perdão, renda a sua vontade, Senhor, tem misericórdia. E aquele que está verdadeiramente arrependido, ele confessa o seu pecado e deixa. Aquele que encobre o seu pecado nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, você confessando o seu pecado, você fecha a porta para esse engano. Outro ponto, traga seus pensamentos cativos à obediência de Cristo, ou seja, seu pensamento está em harmonia com a palavra de Deus? Se estiver, então ele está cativo à obediência de Cristo, ou ele está justificando um sintoma carnal. Tentando aplacar a consciência, né? Que às vezes a gente fica tentando aplacar a consciência usando a própria palavra. Ah, mas isso. E aí entra a falta de paz, né? Entra a falta de paz. Verdade. Outro ponto, né? O 8º ponto, o engano é expulso pela palavra. Queridos, anota isso dentro, assim, do seu coração. A mente exposta à palavra de Deus continuamente, constantemente, ela vai sendo renovada, a verdade vai sendo impressa. Há um verso bíblico, agora eu não sei o endereço dele, mas que Deus falou que Ele imprimiria a sua palavra no nosso coração. Amém. E quando você vai estudando, o próprio Espírito de Deus imprime essa palavra no seu coração, a verdade começa a ser impressa e vai revelando o erro para você, o engano para você, e Cristo começa a se revelar a você, te dando forças para você detectar o engano e vencer o engano e o erro, porque você sabe que está errado. Mas eu não tenho forças. Tem. Começa a obedecer, renovar sua mente, para você ver continuamente como isso vai mudar sua mente. Entendendo que a mente perfeita já foi conquistada, né? Você não está à procura da mente perfeita. Você já tem a mente de Cristo. Você está à procura do encaixe perfeito. E não é Cristo que vai se encaixar em você. É você que vai se encaixar nele. Amém? Então deixa ele governar. O que ele pensa precisa ditar quem você é. E o último ponto que eu quero destacar, eu achei que nós íamos ficar meia hora e ia esgotar tudo, mas já está em cima da hora. Tá. Exercite a sua mente pensando. Irmãos, a mente, ela responde tanto quanto o corpo, ela responde ao exercício tanto quanto o seu corpo. Se você, eu vou agora fazer uma academia, e você vai um dia, fica 4 sem ir, fica 3 sem ir, vai mais um dia, seu corpo não vai responder. Mas se você vai todos os dias, o seu corpo começa a responder. Assim é a sua mente. Então, comece a exercitar a sua mente. Estude a palavra de Deus, reflita sobre a palavra, analisa o que você ouve à luz da palavra. Amém. Conduz sua mente ao lugar onde ela pode ser edificada. Amém. E não manipulada. Amém. E só assim você vai vencer o engano, a passividade da mente, e vai
encher-se do Espírito, encher-se de Cristo e vai começar a expressar isso que está dentro de você. Amém. Amém? Gente, eu acho que o nosso tempo aqui já, né? Acabou. Tá dando. Conseguimos. Estamos com saudade de vocês. É verdade. Foi muito gostoso esse tempo, né? A gente fica um pouquinho nervosa, mas depois eu creio que vai fluindo. E olha, né? Lendo aqui algumas coisas aqui, acho que o pessoal quer que a gente fale um pouquinho mais. Vamos ver se o Senhor conduzir. É um assunto vasto. E a gente podia combinar algo. Se você tem alguma pergunta, né, nesse assunto, eu creio que a gente pode até quinta-feira falar mais sobre a mente acelerada, que é algo que eu acho que é bem pontual para a gente discorrer, né? E se você tem alguma pergunta também, porque hoje a gente que fez aqui dentro das nossas perguntas, né? E você quiser mandar para nós, para que a gente possa estar conversando sobre elas, a gente sabe que é um assunto muito vasto, que às vezes em uma hora, né? Não dá. É difícil. Mas eu quero agradecer muito pela atenção de vocês em nos ouvirem. Muito obrigado. Né? Obrigada aí pra galera que tá mandando um abraço. Um beijão pra vocês. Beijão. A gente também tá com saudade, né, de vocês. Lembrando que domingo é a nossa reunião presencial, né? Então, não esquece a máscara. Não esquece a máscara. Então nós vamos estar tudo dentro dos critérios. Vamos abraçar de longe, mas vai estar ali as cadeirinhas na disposição, uma mais distanciada da outra. Vamos estar seguindo todos os critérios do governo, né, naquilo que foi determinado. E vamos estar transmitindo essa live pelo YouTube. Então preste atenção nisso, né? Você está sempre vendo essas lives pelo Insta, talvez vamos transmitir também pelo Insta, mas a nossa prioridade é transmitir a reunião de domingo pelo YouTube. Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve lá, Reviver Floripa, para você estar recebendo também a notificação, né, da nossa, quando estivermos ali transmitindo a nossa reunião, ok? Então, obrigada, boa noite, né? Vamos ver se a gente ainda tem algum tempinho aí, Isa, pra gente orar. Temos 3 minutos, então nós vamos orar. E se encerrar, sintam-se abraçados, beijados. Eu vou fazer aquilo bem assim que o pastor Kleber faz. Bem rapidinho, para não tirar nenhuma selfie. Tô brincando. Nós vamos orar por vocês. E que essa palavra, em nome de Jesus, tenha alcançado seu coração, tá? Amamos a vida de vocês. Estamos com saudade. Vamos orar, então? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos dado esse privilégio de sermos teus. O Senhor nos escolheu. Amém. E eu quero pedir, Deus, que essa palavra não seja apenas algo que nós ficamos falando, sim, mas que ela alcance a mente e o coração daquele que precisa. Destrava, Espírito de Deus, em nome de Jesus. Para que nós possamos testemunhar disso. Sim, em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, se você tem pergunta, pode mandar pra gente. Beijo, gente. Beijo. Amamos vocês. Até a próxima. Até.